Olá, concurseira, concurseiro de todo o Brasil, você que está aí nas plataformas online, galgando o seu caminho rumo à aprovação, galgando o seu caminho rumo a ser servidor público. Hoje falaremos da Lei 10.826 de 2003, a Lei do Estatuto do Desarmamento. Trouxemos aqui algumas questões e já vamos começar essas questões, uma série de questões tratando sobre o Estatuto do Desarmamento. Uma lei bastante importante que sempre é cobrado em provas de concurso público. Vamos lá para o quadro? Eu já vou fazer uma breve introdução dessa lei, que traz a seguinte situação, olha só. A Lei do Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826, de 2003. Beleza, tudo bem até aqui, tranquilo. Essa lei, você concorda comigo que ela é uma norma penal, né? Sim, ela é uma norma penal. E ela é uma norma penal, lembro para você, que estudou comigo aqui, a lei de drogas, ela é uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco. Professor, o que é isso, norma penal em branco? Norma penal em branco é uma norma que necessita de complemento para sua regulamentação ou sua eficácia. Ela precisa de um complemento, ou seja, para que ela tenha sua regulamentação, para que ela passe a existir, passe a regulamentar uma ação, uma conduta, ela precisa de um complemento. E complemento esse, você vai encontrar em dois decretos. No decreto 5123 de 2004, que é uma complementação do Estatuto do Desarmamento, e também no decreto 3665 de 2000. 3665 de 2000. Porque você faz o seguinte, o decreto é aquele que ele traz, por exemplo, quando eu falo assim, professor, é proibido o porte de arma, por exemplo. E o que é arma? Lá vai estar dizendo no decreto que é arma de fogo, até porque temos armas brancas também. Até porque temos armas brancas. Então esse complemento você vai encontrar no decreto, dizendo o que é arma de fogo. O que é arma de fogo. Por exemplo, quais são as armas de fogo de uso restrito, quais são as armas de fogo de uso permitido. Com isso, já vamos logo para a primeira questão, que traz a seguinte informação. Considerando os tipos penais descritos no Estatuto do Desarmamento, na Lei 10.826, assinale a alternativa que contém a opção incorreta. Cuidado, viu? Ele quer o que é errada, exceto ele quer errada. Traz a seguinte informação. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Olha só, tá correto isso aqui, tá? E aí, tá correto? Tá sim, tá correto. Está correto. Aqui, que conduta é essa aqui? Que artigo, hein? Você que está aí em casa, me responda, que artigo é esse? Artigo 15, disparo em via pública. Já vamos logo revisando aqui as condutas penais, viu, dessa lei, disparo em via pública. Olha só o que é que ele diz. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Já separo para você e já te digo que o local tem que ser... Ixi, saiu roxo aqui, ó, não tem problema não. O lugar tem que ser habitado. O lugar tem que ser habitado. Diferente do lugar ermo. Diferente do lugar ermo. Então, o que é que acontece? Tem que ser lugar habitado. Tem que ser lugar habitado ou precisa ser extremamente ou necessariamente na via pública, não. Pode ser em direção dela, direção a ela. Ou seja, você está dentro de casa, mas dispara um tiro, efetua um disparo de dentro de casa para a rua, você pode incorrer nessa situação aqui, disparo em via pública. Tranquilo? Beleza. Lembra para você, ó, não tendo como finalidade a prática de outro crime. Isso aqui é crime subsidiário, ou seja, o que é que acontece? Não virá conduta, se não vir conduta mais grave, você responde por essa conduta. Se não vir conduta mais grave, você responde por essa conduta. Beleza, vamos para o item B. Vamos para o item B, que traz a seguinte informação. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 21 anos... E aí, tá certo ou tá errado essa questão? Tá certo? Tá errado. Tá errado. Por quê? Menor de 21, né?
Menor de 21. Que crime é esse aqui, hein? Que artigo está esse aqui? Artigo 13. É o artigo que traz a omissão de cautela. Vamos olhar aqui o artigo 13, ó, que traz a omissão de cautela. Olha só o que ele diz aqui, porque ele tem uma particularidade, esse artigo 13 aqui. Deixa eu ver aqui, artigo 13. Artigo 13, pronto, tá aqui. O artigo 13, olha o que ele traz para nós, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos. A questão falou menor de 21, né? Por isso que a questão já está errada. E como ele pede o item correto, é esse item que a gente vai marcar, né? Ele pediu o item correto. Beleza. Olha só aqui, ó. Deixar de observar as cautelas. Quando eu deixo de observar as cautelas, você concorda comigo que essa conduta é culposa, né? É culposa. É uma conduta culposa. Na verdade, eu vou botar aqui uma... Culposa não, eu vou colocar aqui, na verdade, uma definição melhor. Omissiva. Omissiva. Ela é omissiva. Ou seja, eu deixei de observar as cautelas para que um menor de 18 anos ou uma pessoa portadora de deficiência mental. Cuidado, ó. Ele falou deficiente mental e não diferente de deficiente físico. Deficiente físico. Eu quero logo chamar a sua atenção para o seguinte, olha só. Ele falou assim, ó, deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos, pessoa portadora de deficiência, vou até colocar de outra cor aqui, verde, ó, se apodere de arma de fogo. O que é que tá faltando aqui, hein? Munição e acessório. Tá faltando munição e acessório. Professor, se eu deixar de observar minhas cautelas necessárias e um menor de 18 anos ou um deficiente mental se apoderar de uma munição acessória, eu entro na omissão de cautela? Não, não entra. Sabe por que você não entra? Porque cadê a munição aqui, ó? Ele falou só o quê? Arma de fogo. Diferentemente do parágrafo 1º, ó, que traz a seguinte informação, que é quando o dono de empresa deixa de comunicar quando a arma é furtada, extraviada, né? Ó, tá aqui, ó. Olha o parágrafo único, já estamos revisando o conteúdo. O parágrafo único diz a seguinte informação, ó. Vou alterar de cor aqui, porque esse verde eu coloquei para você ver o que era importante lá, ó. Das mesmas penas incorre proprietário responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial ou comunicar à Polícia Federal. Beleza. Perda, furto, roubo, outras formas de extravios. Aí ele falou, ó, arma de fogo, acessório ou munição. Ou seja, não entrou a munição e o acessório aqui. Não entrou. Não entrou. Então, cuidado com isso. Se eu deixar uma pessoa menor de 18, deficiente mental, se apoderar de uma arma, e aí eu não entro nessa se apoderar de uma arma não, se apoderar uma criança menor de 18 ou um deficiente mental se apoderar de uma munição ou de um acessório, não entra na omissão de cautela. Outra observação que eu tenho que fazer para você é o seguinte, ele não disse assim, deixar de observar as cautelas, não foi? Imagine você que está em casa, eu lhe pergunto, se eu guardo uma arma num cofre ou num local que eu não deixo de observar as cautelas, na verdade, eu faço observar as cautelas, e mesmo assim, o menor de 18 pega na arma, e aí? Que crime é esse? Pelo menos a omissão de cautela não vai, né, ser. Por quê? Porque eu não deixei de observar as cautelas, eu observei as cautelas. Imagine você que eu tenho um filho de 16 anos, e eu guardo uma arma num cofre, e o menino muito esperto sabe o segredo do cofre, e vai lá e pega a minha arma. E eu não sei que ele sabe o segredo do cofre. Eu deixei de observar as cautelas? Não, não deixei de observar as cautelas. Então, cuidado à literalidade da lei, o que a lei pede. Voltando para as questões, vamos lá o que é que elas dizem aqui, as questões. Vamos lá. A B diz o seguinte, né? Menor de 21 anos. Já está errado porque é 18 anos. Como ele quer a opção errada, é essa a opção que a gente vai marcar. Letra B. Letra B. Beleza. Prosseguindo aqui. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, arma de fogo, ocultar arma, acessório, munição de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Olha só, que artigo é esse aqui, hein? Que artigo é esse aqui, hein? Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, onde ele fala o uso permitido. Já já a gente vai fazer uma tabelinha do uso permitido e do uso restrito. Aí a D traz, possuir e manter sua guarda, arma de fogo, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal,
Olha só, possui ou manter sob sua guarda, acessório regulamentar no interior da sua residência ou dependência do local de trabalho. Que armas, que artigo é esse aqui? Artigo 12, que é a posse irregular ou ilegal de arma de fogo. Prosseguindo aqui com a segunda questão, que traz a seguinte informação. Ó. Considere a legislação que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de arma de fogo. Os integrantes dos agentes efetivos dos guardas prisionais, o que são? Os agentes penitenciários, né? Os agentes penitenciários. Lembrando para você que os agentes penitenciários, recentemente eu digo porque, se eu não me engano, foi no ano de 2014, foi acrescentado o parágrafo 1b no artigo 6º do Estatuto dos Armamentos, onde diz que os guardas prisionais podem portar arma, tanto em serviço como fora dele. Beleza? Tranquilo. E aí ele diz o seguinte, os integrantes dos quadros efetivos e agentes prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva instituição, mesmo fora de serviço. Desde que, aí tem uns critériozinhos aqui que a lei nos traz, né? E vamos ver se está tudo certo. Submetidos a regime de dedicação exclusiva, correto, não tá? Tá correto, sim, dedicação exclusiva. Você é um servidor público, a dedicação exclusiva. Você não pode ter nenhuma outra atividade, salvo aquelas de acumulação que a Constituição traz, né? Salvo aquelas de acumulação que a Constituição traz. Sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento, correto. Professor, o que é formação funcional? É que você, no curso de formação, você tem aulas práticas, né, de manuseio e de tiro, né? De manuseio e de tiro. Se você tiver isso no seu curso de formação, você vai poder portar arma dentro e fora. Subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle. Sim, se você tiver isso, você também vai ter. Você vai ter também o porte de arma dentro e fora de serviço. Esses subordinados a mecanismo de controle e fiscalização é vinculado à secretaria ao qual você pertence, né? No caso, algumas guardas prisionais, depende do estado, não sei, mas um exemplo, alguns são vinculados à SEJUS, né, que é a Secretaria de Justiça. Então, tem que haver dentro da Secretaria de Justiça ou um órgão interno do sistema prisional, um sistema de controle e fiscalização. Beleza. Todas estão corretas, não estão? Sim. Então, qual a nossa opção? Letra E. Letra E. Boa, essa aqui é uma questão que eu aposto que vai cair no seu concurso, viu? É uma questão muito possível de cair. Vamos lá. A terceira questão traz a seguinte informação. Ao Sistema Nacional de Armas compete exceto. Olha só, ele quer o exceto, ele quer o que está errado, né? Cuidado para você não vacilar e ler e achar assim, vixe, tá tudo certo, e agora o que é que eu faço? Pois é, mas ele quer a que está errado. Olha só, a competência do SINARME, você vai fazer uma leitura na sua casa, né? Porque você sabe que esse concurso, eu dependo mais de você do que você de mim. Então eu preciso que você leia em casa, ó, tá aqui, ó, a competência do SINARME, artigo 2º da lei. Identifica os verbos identificar, cadastrar, integrar, e ó, tem uma competênciazinha, um rol bem classificatório lá, viu? Bem classificatório. E informar, beleza? Depois você vai, são 11 competências. Depois você vai fazer uma leitura com bem calma na sua casa e observando cada competência. Olha só, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país? Correto, é isso mesmo. Identificar as características e propriedades de arma de fogo mediante cadastro? Beleza, corretíssimo. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Civil? Isso aqui, sabe o que foi? Ele queria pegar o cara que é antigão, que tá fazendo um concurso. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás a Polícia Civil que expedia os portes de armas. Hoje em dia não é mais, né? Quem é que autoriza o porte de arma? Aí você vai ver se é restrito, se é permitido, porque aí vai ter a competência do SIGME, do SINARME, né? Comando do Exército, e todas aquelas competências que a gente vai ver já uma tabelinha. Porém, olha só, a Polícia Federal ela não autoriza nada, ela apenas expede. Então aqui não é Polícia Civil, é PF, Polícia Federal. Como ele quer errada, exceto, esse é o nosso item a ser marcado. Vamos para a próxima. Quarta questão diz assim: de acordo com o Estatuto de Desarmamento, assinale a alternativa correta. A aquisição de munição no calibre correspondente à arma registrada é ilimitada, mas em outro calibre a quantidade deve ser registrada. Tá errado isso aqui não é
Não é ilimitada, não tem essa possibilidade aqui. B. A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Corretíssimo. Exatamente. Correto. Essa é a nossa opção. Vamos seguir para a próxima, né? Vamos seguir para a próxima, porque aí ainda temos mais questões para ver ainda hoje. Vamos ver, seguir para a próxima. Beleza. O que é que traz a quinta questão? Traz um textozinho que você logo imagina achando que a questão é difícil. Mas a questão é uma das mais fáceis que nós temos aqui. Ele traz assim, ó. Bonaparte, com o objetivo de matar Wellington, Bonaparte, com o objetivo de matar Wellington, aciona o gatilho com o objetivo de efetuar um disparo. Olha só, se a gente analisar de acordo com o Código Penal, aqui já tem um dolo de matar, né? Beleza. Já tem um dolo de matar. Aciona o gatilho com o objetivo de efetuar um disparo na direção deste último. Já relembrando as doutrinas e as lições de direito penal. Não vou nem ler a questão ainda, eu parei aqui. Se ele não conseguiu matar o cara, já tem aqui uma reconhecida tentativa de homicídio, não tem? Tem, porque ele falou o dolo do cara, com o objetivo de matar. Todavia, a arma não dispara na primeira tentativa. Momentos antes de efetuar uma segunda tentativa, Bonaparte ouve ao longe barulhos semelhantes a sirene de viatura, que, diante do fato, guarda a arma que carregava, deixando o local calmamente. Não sem antes proferir a seguinte frase ao Wellington: na próxima, eu te pego. Na próxima, eu te pego. Que crime é esse aqui, hein? Que crime é esse, hein? Você que está em casa, me responda. Crime de ameaça. Crime de ameaça. Momento após Bonaparte é abordado na rua por policiais. Olha que sorte, né? E tem apreendido a arma de fogo por ele utilizada. Beleza. A arma de fogo era de uso permitido. Olha só, ele foi pego na rua, já temos outro crime aqui. E eu quero que você vá fazendo isso na sua prova, ó. Vá selecionando, ó. Que ele falou que é de uso permitido. Que artigo é esse, hein? Artigo, qual é, hein? 14. Artigo 14. Exatamente, que é de uso permitido. Ela estava registrada em nome de Bonaparte, mas esse não possuía autorização para portá-la. Ele tinha um registro, olha só. Sabe que ele tinha um registro? Ele só podia ter ela em casa. Só podia ter ela em casa. No momento da abordagem, da apreensão, também foi contestado pelos policiais que a arma de fogo apreendida em poder de Bonaparte estava sem munições. Cara, que questão massa, né? Já me dá um monte de opções aqui para a gente poder criar situações. Pergunto para vocês, que está em casa aí, que está no ônibus, que seja lá onde você estiver agora, no online. Pergunto para você, arma desmuniciada é crime? E aí? É crime arma desmuniciada? É sim. Não precisa ter a arma municiada. Mesmo que ela estiver desmuniciada, é crime. Chamo a sua atenção que não será crime se a arma estiver inapta, certo? Ou seja, não está funcionando totalmente. Porque aí se chama uma situação de crime impossível, né? Crime impossível. Porque a arma não funciona nada. Ela não entra no Estatuto dos Armamentos se ela for inapta. Totalmente inapta. Beleza? Totalmente inapta. Com isso, vamos à opção. Essa questão foi muito boa, que ela me deu muitas vertentes para eu poder pensar e a gente criar situações. Diante dos fatos narrados atualmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, olha só, a questão está me perguntando o que o STF pensa. Beleza. Vamos lá. Trouxe minhas opções o seguinte. Trouxe as seguintes opções. Pelos crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo, ele estava em casa? Tava não, ele estava na rua, meu filho. Então é porte. Ele estava na rua. Se ele estivesse em casa era outra coisa, mas ele estava na rua. Pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, e aí? Tá certo? Tá sim. Essa é a nossa opção. Relembrando e confirmando o que eu acabei de falar anteriormente. O STF pensa e concretiza que arma desmuniciada é crime. Arma desmuniciada é crime sim, viu? Não só arma desmuniciada, como também só munição. Cuidado, munição deflagrada não é crime. Munição deflagrada não é crime. Beleza, vamos seguir aqui. Segundo a lei de desarmamento, é correto afirmar que, questão 6 traz a seguinte opção: é desnecessário o registro do SINARME nos armeiros em atividades com licença para exercício de tal atividade. Errado, meu irmão. O armeiro, eu vou só dizer, é o cara que ele faz manutenção de armas. O armeiro é o cara que faz manutenção de armas.
Se você puxar lá nas competências do Sinarme, que a gente acabou de ver, tem lá, ó, cadastrar, tá aqui, ó, os armeiros, tá aqui, ó, em atividade no Brasil. Inciso 8. Você viu lá? Então, ó, é sim, é necessário cadastrar armeiro. Lembra pra você, ó, cuidado. Se o cara faz serviço de armeiro, ele pode entrar naquela situação do comércio de armas, né? Comércio de armas. Se ele faz a situação do armeiro, ele pode entrar nesse crime aqui, ó. Se ele faz a atividade do armeiro sem autorização, ele pode entrar nessa situação aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui rapidão, já aproveitando a questão, pra gente não perder o foco aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele pode entrar nessa situação aqui, ó. Comércio ilegal de arma de fogo. Se o armeiro, ele não é cadastrado, o armeiro é o cara que faz a manutenção de arma, ó. Montar, remontar, adulterar, tá vendo, ó? Desmontar, essa é a situação do armeiro. Essa é a situação do armeiro. Beleza, vou seguindo aqui nas questões. Próxima questão é a 7. Não constitui, ou seja, não, eu vou riscar aqui, ó. Não constitui conduta equiparada ao posse ou porte ilegal de arma de fogo. Essas condutas equiparadas estão aqui, ó, no artigo 16. Deixa eu botar aqui para você ver. O artigo 16. Pronto, aqui, ó. Essas são as condutas equiparadas, essa aqui, ó. Tá vendo, ó? São as condutas equiparadas, essas. Artigo 16 tá aqui, ó. Traz lá as condutas equiparadas. Pronto. Artigo 16, lembrando para você que é a posse ou porte de arma de uso restrito. Então, não constitui conduta equiparada. Produzir, recarregar ou ciclar a arma. Produzir, recarregar ou ciclar a arma. E aí, entra nessa situação ou não? Isso aqui sim, é conduta equiparada. Vender, entregar, fornecer gratuitamente arma de fogo a menor, entra sim também. Entra sim. A C traz o seguinte: expor a venda em proveito próprio a lei no exercício da atividade comercial e indústria, arma de fogo sem autorização ou determinação legal regulamentar. É essa a nossa opção. Não está lá nas condutas equiparadas. Não está lá nas condutas equiparadas. Trago a 8ª questão, que diz o seguinte, ó. As armas de policiais militares deverão ser registradas no Sistema Nacional de Armas. Sistema Nacional de Armas é o Sinarme. Tá certo ou tá errado? Tá errado, ó. Já fiz uma tabelinha aqui e vou te dar um segundo para você fazer um print, ó. Já fiz uma tabelinha aí, tá aí, ó, para você fazer um print. Dá um print aí na tela aí agora, ó. Na tabelinha que eu fiz, ó. Olha só, Polícia Militar e Forças o quê? Auxiliares, PM e Bombeiro Militares, beleza? Quem é responsável por ele? Sigma, Sistema de Gerenciamento de Armas Militares, né? Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, né? E também tem o Comando do Exército e o Sinarme, beleza? Tá aí, ó, dá um printzinho na tela aí e vamos prosseguir aqui nas questões. Trago para você a 9. Thales foi preso em flagrante delito quando transportava sem autorização legal regulamentar 2 revólveres de calibre 38 desmuniciado e com numeração raspada. Olha só, revólver 38 é uso permitido, não é? Sim, é uso permitido. Agora que eu entro lá no artigo 14. Se ele raspou, numeração raspada, aí ele vai para o 16, que é de uso restrito. Se ele raspou, ele vai para o artigo 16, que é de uso restrito. Aí ele traz o seguinte: acerca dessa situação hipotética, junte os itens com base na jurisprudência dominante. O fato de as armas ser apreendidas e estar desmuniciadas não tipifica o crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. E aí, por estar desmuniciada, não é crime não, é? É crime ou não é por estar desmuniciada? Não caracteriza crime. E aí, caracteriza? Por fato de não estar desmuniciada, caracteriza sim. Já falamos lá em cima, numa questão, que é considerado porte, mesmo estando desmuniciada. Aí eu te pergunto, ele não foi preso com 2 armas, não foi? Foi. Pergunto para você que está em casa aí. Quantos crimes aí ele responde? Crime único. Crime único. Só responde por um crime. Com isso, eu trago a 10ª questão, que traz assim, ó. Guarda Municipal Beltrano decide levar em sua cintura um simulacro. Já adianto para você. Professor, o que é simulacro? É uma arma simulada. É uma arma, não é arma de brinquedo, mas é uma arma simulada.
como fosse uma réplica de uma arma, certo? Como fosse uma réplica de uma arma. Como fosse uma réplica de uma arma. Pode se encontrar, por se encontrar assustado com a violência local, onde reside. Dentro do ônibus, quando deslocava para o seu trabalho, foi abordado por policiais que o apreenderam o referido simulado e efetuaram a prisão de Beltrano. Já digo para você que simulacro não é crime. Ele poderia ter sido preso? Não, não poderia. Então vamos logo para a nossa opção aqui, que ela diz o seguinte: que foi ilegal a prisão, visto que a Lei 10.826 não considera o simulacro como arma de fogo. Corretíssimo. E aqui eu incluo arma de brinquedo, não entra. Arma de brinquedo, não entra. Beleza? Olha só, faca não entra, arma branca. Aqui a faca vai entrar nas leis das contravenções penais, entendeu? Aqui não vai entrar, o que mais? A taser. Sabe o que é taser? Aquela arma de choque, né? Não entra nessa situação. Vamos para a 11. A 11 traz a seguinte situação. Em 2003, foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, que trouxe importantes modificações na tipificação dos crimes relacionados com arma de fogo. Analisando os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, havendo uma utilização de arma de fogo, acessório, munição de uso proibido ou restrito, terá a pena aumentada do crime se... Aí ele traz o seguinte aqui, ó. Ele traz as situações de um aumento de pena que você vai conferir aqui, ó. A partir do artigo 19, ele traz os aumentos de pena. Olha aqui para você, ó. Olha só. Nos crimes previstos no 17 e 18, nos crimes previstos no 17 e 18, que é o comércio de arma, né? E aqui é o tráfico internacional de armas, a pena aumentada a metade se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso permitido ou de uso proibido. De uso permitido ou de uso proibido. E aqui no 20, ele traz o seguinte, ó. No artigo 14, 15, 16, 17, 18, vamos lá, 14. Porte, disparo em via pública, porte permitido, né? 16, porte ou posse de uso restrito, comércio de arma e tráfico de arma. A pena aumentada da metade se for praticado por os integrantes dos órgãos empresariais da referida dos artigos 6, 7 e 8. Aqui vamos encontrar os policiais, os guardas, aquela galera toda que está autorizada a portar arma, Com isso, a 11 nos traz o seguinte: ele vai aumentar a pena em que situação? Que foi um comércio, tá lá no artigo 19, que acabamos de ver, tem no artigo 18 e 19 os aumentos de pena. A 12 nos traz a seguinte situação: julga os itens à luz do desarmamento. Nesse sentido, considere que o sigla SINARME, sempre que a empregada refere-se ao Sistema Nacional de Armas. Beleza. A autorização de porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadão estrangeiro em visita ao Brasil ou aqui sediado é de responsabilidade do Ministério da Justiça. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Aí, ó, cuidado, viu? Que ele já botou, sabe o quê? Ministro da Justiça. E não é ministro. Sabe onde é que você encontra isso? Aqui, ó, no artigo 9º. No artigo 9º. Quer ver? É o artigo 9º? Pronto, exatamente. Artigo 9º, ó. Compete ao Ministério da Justiça, autorização e tal. Por exemplo, teve as Olimpíadas aqui no Brasil, não teve? Há um tempo atrás aí? Teve. Quem foi que autorizou os atiradores entrarem com a arma aqui? Foi o Ministério da Justiça. Beleza, prosseguindo aqui com a 13. Ainda que a respeito do Estatuto dos Armamentos, somente quando em serviço será autorizado o porte de arma de fogo dos guardas municipais que entreguem às regiões metropolitanas. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certo? Tá certo. Guardas metropolitanos, os guardas municipais, quando for da região metropolitana, só em serviço. Das capitais e com maior de 500 e cidades com maior de 500 mil habitantes, em serviço ou fora dele, né? Em serviço ou fora dele. Beleza, prosseguindo. 14. 14 traz assim: incorrerá em contravenção penal portar arma de munição de acordo com a legislação vigente durante uma abordagem policial. É contravenção penal? É não, meu irmão. Esse aqui é estatuto próprio, Estatuto do Desarmamento. Está na lei própria. Prosseguindo aqui com a 15. A 15 traz a seguinte opção: sobre a lei do Estatuto do Desarmamento, sobre a lei 10.826, conhecido como Estatuto do Desarmamento. Ele quer a incorreta. Olha só, ele quer a errada. Ele quer a errada. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente para tal finalidade. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os requisitos expressos na lei. Sim, com certeza.
boa idoneidade, não constar antecedentes, ter a necessidade efetiva para portar arma e etc. Vamos logo para a opção errada, que a opção errada aqui, que nos trouxe, é a opção qual? D, né? É a opção D, que traz a seguinte: os guardas municipais detêm apenas em razão do cargo que ocupam habilitação para portar arma de fogo. Não, porque tem os guardas municipais que podem portar também fora dele. Beleza, fora de serviço, que é aquelas opções que a gente falou anteriormente. A 16 traz o seguinte: a respeito das competências de responsabilidade do Sistema Nacional de Arma, considere. Aí o seguinte, ó, artigo 2º, viu? Artigo 2º. Quais são as opções aqui? Artigo 2º. A 16, a gente já vai logo para a opção que você lendo lá é o item D. O item D. Só você olhar nos artigos 2º, ó, as competências que eu falei já na aula anterior, na questão anterior, ele me trazia a situação das competências do SINARME. A 17 traz o seguinte, ó, aquela situação da omissão de cautela no parágrafo único. No parágrafo único. Seguinte, o que é que ele traz aqui? Que é quando o proprietário da empresa deixa de comunicar à Polícia Federal um furto, um roubo, um extravio. Ele comete que crime, hein? Omissão de cautela no seu parágrafo único. No seu parágrafo único. A 18 traz o seguinte: o agente encontrado portando arma de uso permitido com numeração raspada ou qualquer sinal suprimido será sujeito à sanção prevista no posse ou porte ilegal de arma de fogo. Corretíssimo. A 18 está correta. Olha só. A arma de uso permitido, um 38, por exemplo, ele raspou essa numeração, ele sai do 14 e vai para o 16. Correto. As armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no comando do Exército. Correto, meu irmão. Aqui você encontra, sabe aonde? No artigo 27 do Estatuto do Desarmamento. Última questão, para finalizar, traz a seguinte informação. Aos residentes rurais maiores de 25 anos, anote aí, idade mínima para você solicitar o porte de arma no Brasil. 25 anos, não é 21. Quem comprove depender de uso de arma de fogo para promover sua subsistência alimentar será concedido pela Polícia Federal um porte da categoria de caçador para subsistência de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos de alma lisa. A alma lisa é sem ranhuras, as armas sem ranhuras. E de calibre igual ou inferior a 16, ou seja, igual ou menor do que 16, desde que o interessado comprove os seguintes requisitos. Seguinte, o que é que ele diz? Documento de identificação pessoal, correto. Documento de identificação pessoal, correto. Comprovante de residência na área rural, sim, porque tem que ser na área rural para promover a subsistência familiar. E atestado de bons antecedentes, tá correto isso aí? Tá correto. Então, com isso, todas as opções estão corretas. Então, ele me traz o que na 20? A1, A2 e A3 estão corretas. Com isso, finalizamos o nosso conteúdo. E aí, agradeço sua presença aqui comigo. Continue nos seus estudos que vai dar tudo certo rumo à aprovação. Obrigado e até a próxima. Valeu!